Tudo ok? Bom dia, primeiro ano. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Espero que nas casas de vocês esteja tudo bem, com as famílias de vocês, ok? Sei que a gente está passando por um momento difícil, um momento de isolamento. É novo para todo mundo, é novo inclusive para os professores essa realidade, ok? Mas vamos tirar o melhor disso, o melhor da situação. Vamos seguir com o conteúdo hoje, tudo bom? Na verdade, o que eu preparei para vocês é um resumo daquilo que a gente já tinha visto e a gente, depois disso, vai dar sequência aos conteúdos inéditos, tudo bom? Porque a gente, na última aula que a gente teve, a gente começou porífera. Seria o primeiro grupo de animais que a gente estuda em zoologia. A gente comentou isso em sala de aula. Então, eu resolvi voltar com os slides daquela aula, fazer um apanhado aqui mais rápido, um apanhado geral do que a gente falou, para depois dar sequência no conteúdo, porque a próxima aula seria justamente a segunda parte de porífera. Então, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou fazer 2 vídeos para vocês, falando no primeiro vídeo um resumo daquilo que a gente já tinha falado, e num segundo vídeo, aí sim a gente vai falar de coisas inéditas, né? Dar sequência ao conteúdo que a gente tinha visto até então. Beleza? Tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem lá no fórum da aula. Vamos tentar interagir o máximo possível pelo Moodle, que é por lá que a gente vai validar as aulas, vai validar a carga horária de vocês. Então, quanto maior a interação lá, melhor para todo mundo. Tanto no caso da minha matéria, quanto das dos demais professores. Tudo bem? Então vamos dar sequência no conteúdo. Então, para voltar a falar de porífera, vamos falar aqui das características básicas. A gente já comentou isso em sala de aula, mas vamos falar novamente. Então, porífera, esse nome porífera, vem da característica que esses animais têm, que são os portadores de poros. Então, a gente pode ver aqui nas figuras que a superfície corporal desses animais é bastante porosa. Por conta disso, eles têm esse nome científico, né? O grupo como um todo são os poríferos. Então, esponjas, corpos esponjosos, ou seja, corpos macios, flexíveis. Na maioria dos casos, a gente tem espécies com uma superfície calcária bastante dura, mas de forma geral, generalizando, a gente tem as esponjas aí como corpos esponjosos, cheios de poros na sua superfície. A gente tem o tamanho desde alguns milímetros até 2 metros de diâmetro. Já comentamos isso em sala. Maioria deles filtradores. Lembram daquele vídeo que a gente mostrou durante a aula? Então, aquele lá é um exemplo de filtração e eles fazem isso através dos poros. A gente vai ver isso daqui a pouco com mais detalhes novamente. Em embriologia, a gente já falou sobre a questão dos tecidos, né? Os tecidos derivados de ectoderme, mesoderme e endoderme. Esses animais aqui, eles não chegam nesse estágio de desenvolvimento embrionário, ou seja, eles não apresentam tecidos verdadeiros. A partir de um certo estágio de desenvolvimento, eles já vão formar o adulto sem formação de tecidos, sem formação de ecto, meso e endoderme, ok? Por conta disso, alguns autores consideram eles como animais parazoários, né? Se a gente pegar o reino animal, outro nome que a gente pode dar para esse reino seria metazoa, que são os zoários verdadeiros, aqueles que portam tecidos de fato. Nesse caso aqui, como a gente não tem tecidos verdadeiros sendo formados, alguns autores consideram esses animais como parazoários, ou seja, paralelos aos metazoários. Ok? Se ficarem com dúvidas, postem lá ou me mandem uma mensagem por outra via. A gente tem vários canais aí, WhatsApp, e-mail, enfim, né? Formas de se comunicar a gente tem aos montes. Então, se ficarem com dúvidas, se manifestem. Além disso, os porífera, eles apresentam também células totipotentes. A gente já explicou isso em sala. O que seria uma célula totipotente? Aquela célula capaz de se formar, né, de se transformar em qualquer outro tipo celular. A gente tem nas células da nossa medula as células tronco, que a gente ouve falar bastante em jornais, por exemplo, são células com essa mesma capacidade. Células capazes de se transformar em qualquer outro tipo, porque a gente sabe que
Cada célula, dependendo da região do corpo onde ela se encontra, ela vai ter uma função diferente e ela vai ser de um tipo diferente, adaptado àquela função. Então, essas células totipotentes, elas têm a capacidade de se discernir, de se transformar em qualquer outro tipo celular, ok? E no caso aqui dos porífera, eles têm várias células totipotentes. São marinhos, na grande maioria dos casos, vão habitar águas rasas ou as profundezas dos oceanos, e também podem ser dulcícolas. A gente já falou sobre o termo dulcícola. São espécies que habitam água doce, riachos, rios, enfim. Só que essa é uma minoria das espécies de esponja. A grande maioria delas vão ocupar ambientes marinhos, ambientes de águas salgadas. Com relação à estrutura corporal dos porífera, a gente tem a caracterização desse corpo, como que é a morfologia desse corpo. A gente já comentou, corpo excepcionalmente poroso. Então, ou seja, aqui no esquema a gente tem alguns poros, só que na realidade esses poros são muito mais numerosos do que aqui no esquema. Aqui a gente só tem uma simplificação disso, ok? Esse corpo também ele pode ser assimétrico ou pode ser radialmente simétrico. Lembram do exemplo que eu dei da roda, né, do pneu? O pneu, se você cortar ele em duas partes, as duas metades serão iguais. Se você cortar ele em duas, depois em quatro, você tem quatro partes iguais. Então, isso é uma simetria radial. Lembra que eu comentei uma diferença, por exemplo, de simetria radial com simetria bilateral? Nós somos animais, né, nós somos seres simétricos por simetria bilateral, ou seja, a gente tem metades, esquerda e direita. Se a gente for partido em quatro partes, o nosso corpo ele não vai ter quatro partes iguais. Então, isso é uma característica que difere esses animais de nós, por exemplo, a simetria que eles apresentam. Só que a grande maioria deles vão ser assimétricos, ou seja, o crescimento ele não é coordenado, ele não é ordenado, ele não é definido. Vai crescendo a esmo ou acaso sem uma simetria, ok? O que vai delimitar muitas vezes o crescimento desses animais é a disponibilidade de recursos, porque se eles tivessem recursos de forma abundante, eles poderiam crescer indefinidamente. Tudo bem? Então, é isso que a gente vê aqui no terceiro tópico, crescimento indeterminado, sem limite fixo, superior. Ou seja, um crescimento sem delimitação. Então, a gente começa a observar a estrutura corporal desses animais através da parede do corpo. Lembra que eu falei para vocês o que é a parede do corpo? Desde a superfície externa até o encontro desta com a cavidade interna. Então, essa região aqui seria a parede corporal. E isso a gente vai falar para todos os grupos animais. Essa diferenciação, essa caracterização da parede corporal. E a gente vai comentar aqui os principais tipos celulares que cada grupo animal apresenta. Aqui no caso de porífera, a gente tem no revestimento externo, aqui na parte mais externa, a gente vai ter a presença de pinacócitos e porócitos. O que seriam os pinacócitos? Seriam as células que compõem a superfície de fato, que vão estar recobrindo o corpo do animal. Já os porócitos são as células que vão formar os poros, que vão formar a ligação entre o ambiente externo e o ambiente interno do corpo do animal. Ok? Então, esse tipo celular aqui é um porócito, e esse tipo aqui, em roxo, de forma geral, que está revestindo a superfície externa do corpo da esponja, a gente dá o nome de pinacócito. Além disso, a gente tem uma camada intermediária, a qual a gente dá o nome de mesoílo, ok? É a única dessas camadas que não é banhada por água, porque a gente tem água aqui revestindo, circundando o ambiente externo. Então, a gente tem água aqui por todos os lados do corpo da esponja, porque ela está num ambiente aquático, ok? Ela vai fazer a filtração, e no momento que ela faz a filtração, ela enche a cavidade interna de água também. Então, você tem água banhando tanto a superfície interna
externa, perdão, quanto a superfície interna. E aqui no meio a gente tem o mesoílo, que é a única cavidade que não vai ser banhada por água do mar. E aqui no revestimento interno, a gente tem um outro tipo celular que a gente dá o nome de coanócito. Okay? Esse tipo celular ele é bastante fácil de diferenciar dos demais, porque ele apresenta aqui um flagelo e ele apresenta aqui um colarinho, que a gente pode observar. Esse flagelo e esse colarinho vão estar ligados tanto ao batimento, o batimento flagelar ele vai estar ligado à circulação de água, ou seja, ele que promove a circulação de água, e além disso esse colarinho vai estar ligado à captura de partículas para alimentação da esponja. Então, o flagelo e o colarinho vão estar associados tanto à circulação de água quanto à captura de partículas alimentares. Ok? Além disso, a gente tem aqui a cavidade interna do corpo da esponja, que a gente dá o nome de átrio ou espongiocele, e a abertura para a saída dessa água, porque a esponja ela não pode se encher de água indefinidamente, senão ela romperia sua parede. Ou seja, você tem que ter uma saída de água, e essa saída a gente dá o nome aqui de ósculo. Okay? Então a gente tem átrio ou espongiocele como a cavidade interna, e a saída de água da cavidade interna para o meio exterior novamente, a gente dá o nome aqui de ósculo. Falando um pouco mais ainda sobre os principais tipos celulares, a gente vai ter aqui na superfície externa pinacócitos e porócitos, como eu já comentei, pinacócitos revestindo a superfície externa e os porócitos formando poros, que a gente dá também o nome de ósteos. Então você pode ter aqui, no caso, você pode denominar tanto como poro como ósteo, essa cavidade aqui que é delimitada pelos porócitos. E esses porócitos vão estar ligando as superfícies externa e interna. Já na superfície interna, como a gente também já comentou, a gente vai ter a presença aqui dos coanócitos. São as células que vão forrar a espongiocele, que vão forrar o átrio internamente. Eles têm aqui um formato mais ou menos ovoide, e a extremidade exposta, que é essa aqui que vai estar em contato direto com a cavidade interna, circundando toda a cavidade interna, você vai ter aqui vários e vários coanócitos, ok? Você vai ter exposto, você vai ter o flagelo e o colarinho. Como eu falei, os flagelos, ao mesmo tempo de todos os coanócitos vão estar batendo, isso faz com que a circulação de água seja promovida e o colarinho, ao mesmo tempo, vai estar ali capturando partículas alimentares e trazendo para dentro da célula para serem digeridas. Além dos coanócitos aqui forrando a espongiocele, forrando o átrio, e das células aqui da superfície externa do corpo, aqui no mesoílo, na região intermediária, a gente tem a presença de amebócitos, que seriam as tais células totipotentes que eu falei no começo do vídeo. Elas têm essa capacidade de se diferenciar em qualquer outro tipo celular. Então, se a esponja sofre uma predação e parte dela é perdida, essas células, esses amebócitos, vão ter a capacidade de regenerar a parte que foi perdida, se diferenciando nos demais tipos celulares que foram perdidos durante esse evento de predação. Okay? Esses amebócitos têm a capacidade de se deslocar ativamente aqui no mesoílo, então eles vão se deslocando aqui ativamente de uma região para outra, conforme a necessidade da esponja. E essas células também têm várias funções que podem ser fagocitárias. Fagocitose, vocês sabem, é o evento de digestão celular, de captura e digestão celular. Okay? Transporte de nutrientes também, da mesma forma, como elas estão se movimentando aqui no mesoílo e como esses animais não apresentam circulação, esses amebócitos vão participar dos eventos de transporte de nutrientes de uma região para outra do organismo.
Ok? Tudo bem? Lembram que eu falei para vocês que basicamente a gente tem dois tipos de esqueleto no reino animal. A gente tem o endoesqueleto e a gente tem o exoesqueleto. Ok? No caso aqui das esponjas, a gente tem um exemplo de endoesqueleto. O nosso caso dos seres humanos também é um caso de endoesqueleto, porque o nosso sistema esquelético está interno ao nosso corpo. Um caso de exoesqueleto seriam dos artrópodes, no qual de vez em quando eles têm que passar por um processo que a gente chama de muda. Quando vocês veem aquela casquinha da cigarra aderida a uma árvore, aquilo ali nada mais é do que o exoesqueleto dela, que ela fez uma troca, né, para poder crescer. Por conta dessa carapaça estar externa no caso dos insetos, no caso dos artrópodes em geral, de tempos em tempos eles têm que trocar essa carapaça para poder aumentar de tamanho. Aquilo seria um exoesqueleto, mas não é o nosso caso agora. A gente está falando aqui, no caso das esponjas, de um endoesqueleto, um esqueleto interno. Qual que é a constituição desse endoesqueleto? Vão ser aqui fibras de colágeno, né? Colágeno, a gente tem também essa proteína no nosso corpo, sendo produzido no nosso corpo também, e esse colágeno vai ser encontrado na maioria, né, na grande maioria das esponjas, ou alguns autores defendem que em todas as esponjas a gente vai encontrar colágeno, ok? Além disso, a gente vai ter fibras de espongina, que seria uma proteína exclusiva das esponjas, e que vão ser encontradas em várias espécies, essas fibras de espongina. E além disso, a gente vai ter aqui, tal qual a gente tem na figura, no exemplo abaixo, a gente vai ter espículas. Essas espículas, elas vão dar maior rigidez ao corpo da esponja, vão ser rígidas, formadas por calcário ou por sílica, ok? A composição básica dessas espículas pode ser calcária ou de sílica, e a forma dessas espículas, o formato dessas espículas, vai ajudar os biólogos, vai ajudar os estudiosos a separar as espécies, porque muitas vezes essas espécies elas são muito parecidas na forma básica, até na coloração externa. Então você tem que fazer um estudo anatômico dessas espículas para poder separar, falar que uma espécie é A e outra espécie é B, de acordo com o formato que essas espículas vão apresentar. E aqui eu acho que é o nosso último slide, antes de eu passar para o próximo vídeo, ok? Aí o próximo vídeo já vai ser um conteúdo inédito, que a gente não viu em sala de aula ainda. No caso aqui, para diferenciar as esponjas, basicamente, né, a gente tem três tipos baseados na forma como elas bombeiam a água de fora para dentro e depois extraindo essa água para fora novamente. Então lembrem-se sempre, a água está circundando o ambiente externo da esponja, aqui no caso, ok? Vai estar sendo circulada aqui, e a entrada de água aqui no átrio ou espongiocele e depois a saída pelo ósculo vai ser o movimento básico de circulação da água. Dentro desse movimento básico, a gente tem três tipos morfológicos de esponjas, cada tipo com suas peculiaridades que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então a gente tem aqui sistema aquífero, que é esse sistema de bombeamento de água. Esse padrão pode ser asconoide, que é esse padrão mais simples aqui, o padrão ciconoide, que seria um padrão intermediário, e o padrão leuconoide, que seria o mais complexo. A explicação de cada um desses tipos vou passar para vocês no próximo vídeo, ok? Então, até a próxima aula, até daqui a pouco.